Voltamos a apresentar Construindo a Cidadania. Boa tarde, o assunto neste bloco é DST bucal. E com este objetivo, eu convidei a excelente profissional, a dentista Regiane Gabriel, aqui da cidade de Pirangi, para esclarecer nossas dúvidas, porque muitos não compreendem a gravidade da mistura perigosa de sexo oral inseguro e doenças sexualmente transmissíveis, que até mesmo o beijo na hora de ficar apresenta risco à saúde. Boa tarde, Regiane, e muito obrigada pela sua participação novamente. Boa tarde, Aline. Mais uma vez, eu te agradeço pela consideração de dizer de uma grande dentista. Deve ser grande em tamanho, em coração. Do resto, não sou mais do que a Rê. Regiane, é verdadeira essa situação em que é possível contrair DST através do sexo oral? Sim, é verdadeiro, sim. A DST são doenças sexualmente transmissíveis e, como já se diz, através do sexo oral, é possível transmitir uma que é muito danada, que é o HPV, que é um vírus que forma verrugas. E essas verrugas também podem estar no palato, que é o céu da boca, e na garganta. E isso, posteriormente, se transformar em câncer. Eu li que 90% do que contraíram sexo oral são assintomáticos. Como eu sei que eu estou com essa doença, Regiane? Bom, primeiro, se o seu parceiro apresenta alguma coisa de transmissível e você não se precaveu com camisinha, existe. É o sexo oral com camisinha. É o sexo oral, é a chupar a bala com o papel. Isso também pode ser evitado. Não tem sintomas, mas você pode ter uma fraqueza geral. Você não perceber, mas um profissional da saúde, tanto dentista como médico, com certeza vai perceber. Vermelhidão em gengivas, em céu da boca, garganta, pensando que está raspando. Isso tudo tem a ver com o que foi feito antes disso. Existe uma dificuldade do profissional de odontologia em diagnosticar essa doença, até porque ela se confunde com sintomas de outras doenças. A dolorosa gengivite necrossante ulcerativa aguda. Isso procede, Regiane? Não, o dentista, nesse caso, ele não vai ter dificuldade alguma, porque todos os dentistas, nós somos preparados para diagnosticar uma guna, como você disse, que é uma estomatite ligada simplesmente na parte gengival, pegando mucosa. Mas ele dá para diferenciar, e bem treinado, e outra, se ele não sabe o que é, ele tem que mandar, ele tem que encaminhar essa pessoa para uma pessoa que entenda, ou seja dentista ou médico. O importante é que ele não espere, ou ele diagnostica ou ele encaminha. A gente estava até falando antes da entrevista do que um profissional dentista, cirurgião dentista é capaz, qual que são a parte técnica que ele pode estar fazendo, como olhar exames. Eu gostaria que você falasse um pouquinho da função de um dentista, o que o profissional capacitado ele pode estar fazendo para auxiliar as pessoas em diversos casos, Regiane. Olha, o dentista ele está preparado para muito mais do que as pessoas imaginam. Existe até uma brincadeira que ele tem que ser um arquiteto. Sim, um arquiteto. Ele confecciona pontes, as próteses. Isso tudo tem a ver com arquitetura e física. Ele tem que ser um cirurgião,
como qualquer cirurgião geral, ele intervém cirurgicamente, então ele tem que ser um cirurgião plástico para fazer uma plastia. Ele tem que ter o conhecimento de um anestesista, porque ele também anestesia. Ele tem que ter um diagnóstico, ele tem que ser um nutrólogo, porque dependendo o que a pessoa come, vai pigmentar os dentes, vai pigmentar as resinas, vai dar a vitaminoses, falta de vitaminas, que interfere na boa saúde da boca. O cirurgião dentista, ele realmente ele tem muitas utilidades e conhecimento. Não é só tratar a lesão cárie, buraquinho no dente. Isso é coisa muito fácil. É coisa que qualquer pessoa não precisa ser dentista para saber que existe essa cárie. Então, o dentista é qualificado para isso. Certo. Regiane, nas baladas, muitas pessoas gostam de ficar com o maior número de parceiros casuais possível. Porém, este comportamento atual é considerado de alto risco pela promiscuidade inerente. Você pode comentar sobre esse assunto para nós, Regiane? É claro, né? Balada é muito boa, dançar é muito bom, tudo é muito bom. Eu conheço garotos que contam quantas meninas beijaram. E eu brinco muito com eles e digo assim, mas você ainda tem dente? Teu dente não caiu? Eu falo, mas por quê? Bom, a cárie é uma doença, é uma bactéria, é uma doença transmissível. Se um tem cárie, você beijou, outro. Existe uma tal de mononucleose infecciosa que tem até o apelido de doença do beijo. Então, isso aí, beija um, beija outro, vai passando para todo lado e ela é altamente infecciosa. Então, esse ficar está sendo uma coisa muito séria. E mais séria ainda está porque os antibióticos estão ficando resistentes a essas danadinhas de bactéria. Então, balada é bom, dançar é bom, mas vê lá o que você vai fazer com a sua boca e com o resto do seu corpo. Regiane, quais são as manifestações orais das DSTs mais comuns ou doenças que podem ser mais facilmente transmitidas através do beijo? Bom, como eu disse, as bactérias são facilmente transmissíveis. Vírus, a herpes simples, que se encontra aquelas bolinhas, que todo mundo pensa que não é nada, que está no cantinho da boca, ela é altamente contagiosa. Entende? Altamente contagiosa. Eu não estou... isso aí é simplesmente um beijinho daqui e dali. Ela é contagiosa. Então, nós temos os organismos, os micro-organismos que ninguém vê, que são bactérias e vírus sendo transmitidos com muitas doenças relacionadas a isso. Está sendo transmitido num simples, por exemplo, uma mãe experimentar com a colher a comida do filho. Se está quente, a mãe põe a colher na boca e depois põe no filho. Ela está transmitindo bactérias que não é comum na boca daquela criança. Todas as bocas têm bactérias. E elas vivem em harmonia. Quando existe alguma coisa que não está harmônica, ou novas bactérias, ou vírus não é comum em boca. Mas se a hora que tiver, dá um desequilíbrio, aí aparece a doença. Regiane, uma pessoa sem nenhum problema bucal, com sangramento gengival, aftas ou quaisquer tipos de lesões na boca que exponham o tecido conjuntivo, pode contrair doença? Certamente. Certamente que sim. Você disse gengivas sangrantes, vermelhas, isso daí pode ser uma simples falta de vitamina ou a falta de absorção de vitaminas. Isso tem a ver com o estômago, são coisas mais profundas, mas pode ser um problema de vitaminas, pode ser o estresse também é uma coisa que também cai a imunidade, então fica fácil pegar doenças. Um estressinho de nada, não estou falando de depressão. Estresse é diferente de depressão. Então, tem muitas coisas que uma pessoa que tem um dente perfeito, não tem nada em dente e tem uma mucosa com problema.
E se ela tem um tecido conjuntivo exposto, ela pode sim, ela pode contrair o HIV, porque o HIV tem que ter uma abertura. E se o conjuntivo está aberto, é onde se entra. Regiane, eu li, antes de fazer a entrevista com você, que os homens que detêm a maior prevalência dessas doenças sexualmente transmissíveis. Por quê, Regiane? Eu acho que deve ter um equívoco aí. Primeiro, porque antigamente os homens tinham muito parceiros. E os homens falam mais. As mulheres hoje também têm muitos parceiros. Então, alguma coisa equivocada nessa pesquisa. A mulher, ela vai mais ao médico. Ela se cuida, ela se expõe mais. Mas o homem, se uma doencinha lá na cabecinha do rapazinho dele, ele não vai falar para ninguém. Porque o homem morre de medo de ir no médico. Ele morre de medo de não ter ereção, ele morre de medo de tudo que tire a masculinidade dele. E muitas vezes ele tem problemas seríssimos, tipo problema com próstata, porque ele não quer fazer um exame de toque. E nós mulheres fazemos isso anualmente. Então existe preconceitos aí, mas eu acredito que tanto o homem como a mulher detêm o mesmo número de doenças sexualmente transmissíveis. E sobre prevenção, Regiane, como é possível, o que pode ser feito para as pessoas estar se prevenindo e não contraindo DST, tanto bucal como em outros sentidos? Ora, isso é muito simples. Está em toda a mídia, está em todo lugar. Sexo seguro, use camisinha. Pare com o parceiro, procure o amor e não a troca de casais disso, daquilo. Enquanto uma pessoa não se encontrar, vender seu corpo ou expor seu corpo sem nenhuma necessidade, sem nada em troca, ela vai estar sempre exposta à doença. É prevenir? Muito simples. Dê seu corpo para aquele que você ama. Só isso. Por exemplo, vamos supor que eu contraí a doença e como você estaria orientando esse paciente? Você já falou que o profissional de dentista tem condição de estar encaminhando para os profissionais. Eu gostaria que você fizesse, para nós que estamos ouvindo agora a rádio, quais seriam as orientações básicas, a princípio, que você daria para uma pessoa que você percebeu que tem uma DST bucal, Regiane? Sou muito cuidadosa de uma maneira geral com o paciente que chega, o cliente que chega. Porque não é um dente que vem pulando, é uma pessoa. Então eu vejo detalhes de cada coisa dessa pessoa. Na anamnese, eu vou saber se ele tem diabetes, se ele tem anemia. Eu posso imaginar determinadas coisas só do fato de olhar na boca, na mucosa, na língua, o histórico dessa pessoa. Posso também fazer pedidos de exame de sangue, que nós profissionais dentistas também sabemos ler, e encaminhar devidamente a médicos capacitados para aquele tratamento. E se for da alçada do dentista, nós, dentistas, temos obrigação de orientar todas as pessoas. O dentista, às vezes, é a primeira pessoa que vê, que poderia ver algum problema bucal. Isso nós estamos falando transmissível sexualmente. Agora, o dentista também vê coisas em crianças, doenças em qualquer pessoa, independente de ter sexo no meio disso. Existem outras doenças que falaremos em uma outra oportunidade. Uma simples anemia, só de olhar a mucosa, o dentista pode desconfiar disso. Regiane, então, no caso de DST, você encaminharia esse caso ou o dentista tem formação técnica para estar resolvendo essa situação? Não. Aí, uma DST aí, vamos supor que seja um HPV. Não. O cirurgião dentista, esse limite não é dele, porque ele teria que mandar para o médico, ou um dentista bucomaxilofacial com especialidade,
porque ele vai ter que fazer biópsia para ele chegar, fechar diagnóstico e tratamento. Depende do que ele encontrar, como eu já disse, o HPV na boca, como no útero, ele é canceroso. Então, tem que se cuidar. As mulheres com HPV, o útero está exposto, é um pré-câncer. Então, tem que se cuidar tanto na boca quanto em garganta. Então, o dentista tem limite de tratamento, mas ele tem a obrigação de orientar. Regiane, muito obrigado por participar do programa Construindo a Cidadania. A Regiane é uma pessoa sempre disposta, está colaborando com a população e que você continue assim, essa pessoa humilde, essa pessoa disposta e que teu trabalho se estenda para toda a nossa cidade, para toda a nossa região. Muito obrigada novamente. Obrigado eu pela confiança que você tem depositado nas minhas palavras. Eu tenho certeza que qualquer profissional da saúde que ouvi-la sabe que eu tenho razão em tudo que eu disse. Muito obrigado. Você acompanhou na Brasil Atual Construindo a Cidadania, um programa feito pelas pessoas que lutam por uma cidade melhor e mais justa, a participação da sociedade no fortalecimento da democracia, da solidariedade e dos direitos humanos. Produção e apresentação, Aline Chaves.